E o tema hoje é se fé e razão são inimigas. E nós vamos começar aqui trazendo algumas definições importantes para isso. A primeira definição vai ser a de fé. Lá em Hebreus 11 nós temos um texto famoso, que fala que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas que esperamos, que temos uma firme esperança. Então a fé vai ser esses artigos que definem o que é a cristandade. A cristandade, ela vive, ela se move, ela é fundamentado por fé. Nós acreditamos que Deus ele é o que promove e sustenta todas as coisas. E da nossa fé provém os dogmas que são desenvolvidos, pela igreja em formato sistemáticos de textos, de concílios, de confissões, mas enfim, tudo isso provém de uma única revelação, da revelação divina e da nossa fé. Então a fé é o que vai propor, é o que vai mostrar as realidades divinas para as pessoas. Para mim, para você, a fé é o que nos mostra essas realidades divinas. É o que fundamenta todas essas coisas. E a razão, ela é um atributo do homem. É um atributo do homem que faz parte do que nós chamamos em latim de imago Dei. Em português seria imagem de Deus, A Bíblia diz lá em Gênesis que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E a razão é um desses atributos que é comunicado ao homem. Dentre todas as criaturas, o homem é o único com a capacidade racional, com a capacidade de raciocinar. Essa nossa razão se assemelha com a razão divina somente por analogia. O que é uma analogia? É aquilo que é em parte semelhante e em parte diferente. E quando nós dizemos que nós recebemos a razão como um atributo comunicável de Deus, nós não queremos dizer que Deus ele tem o nosso tipo de razão. O que é o nosso tipo de razão? É o movimento do nosso intelecto às coisas. Então, é justamente conhecer o que eu não conhecia antes ou desenvolver um argumento, um pensamento lógico para um determinado fim. Deus que conhece todas as coisas, que é o fundamento de todas as coisas, obviamente não tem esse movimento. Então, quando dizemos que Deus é razão puríssima, é diferente de dizer que o homem é um ser racional, um animal racional. É em parte semelhante, em parte diferente. Por isso que nós usamos o termo analogia. Futuramente também nós podemos trabalhar aqui em matéria de quem é Deus, o ser de Deus, E podemos trabalhar o conceito de analogia da fé desenvolvido por Santo Tomás de Aquino. Mas nesse vídeo nós vamos nos ater a esse tema que é maravilhoso. Então aqui nós postulamos a fé, que é o que nos apresenta os artigos divinos, e a razão, que é o movimento do intelecto a essas verdades, a essas realidades, Então é como que nós podemos, através da nossa mente, alcançar e entender essas verdades da fé. Para falar desse assunto, nós vamos ter duas objeções que vamos buscar resolver aqui durante o vídeo. A primeira delas é que o que é de fé, a razão não pode entender, porque são de esferas diferentes. Quando nós falamos da razão humana, nós estamos falando da capacidade do homem de conhecer essas coisas terrenas ou físicas. Quando nós falamos de fé, nós estamos falando de artigos divinos, espirituais, que transcendem muitas das vezes o nosso entendimento. Esse é um argumento que nós vamos tentar refutar aqui nesse vídeo. E a segunda objeção é que cabe à razão entender as coisas criadas e não o próprio Criador. Afinal, não é a própria Bíblia que diz que Deus ele habita numa luz, Paulo fala isso para Timóteo, que Deus habita numa luz inacessível? Como que nós poderemos alcançar essas verdades através da nossa razão? Não seria muito pretensioso para um ser tão pequeno quanto o homem? Essa é uma segunda objeção que vamos buscar responder aqui. Para trabalhar, então, essas respostas, nós temos que entender que os artigos de fé, eles provêm de uma premissa muito simples, que é que Deus se revelou ao homem. Então, de fato,
Deus ele habita numa luz inacessível e nós jamais poderíamos alcançar a Deus, a menos que esse Deus quisesse se revelar a nós. Então, toda a Bíblia que nós professamos e conhecemos é a revelação de Deus para os homens, para o seu povo. Se Deus ele quer se revelar, ele faz isso de uma maneira em que nós possamos conhecê-lo e compreendê-lo. Por mais que essa compreensão não vai alcançar a plenitude de Deus, nós vamos conhecer a Deus perfeitamente como ele é, né? Afinal, ele é transcendente e infinito, mas essa revelação de Deus ela é eficaz em fazer Deus conhecido. Ao ponto de que nos tempos antigos, se nós começarmos com os pais do pensamento filosófico, da busca pela sabedoria, da busca pela realidade, nós vamos lá para a Grécia Antiga, começando com Tales de Mileto, não propriamente Tales, né, mas por Parmênides, que vai chegar a uma definição do que é Deus, mesmo não professando a crença em um Deus único. Nós vamos perceber que o homem ele sempre tem isso dentro de si, a vontade de buscar conhecer a Deus. Calvino ele trabalha isso nas suas Institutas quando ele diz que cada homem tem uma semente divina dentro de si. E Calvino inclusive vai argumentar sobre a impossibilidade de um homem verdadeiramente, genuinamente ser ateu. O Calvino ele não acredita que isso possa acontecer de fato, justamente por essa semente divina que cada homem tem dentro de si. Então, Deus ele se revela ao homem. E esse propósito, essa vontade de Deus de se revelar, não é uma vontade frustrada. Porque, de fato, nós podemos conhecer a Deus. E se podemos conhecer a Deus, então, qual seria o meio ou a forma de nós entendermos essa revelação? Então, colocamos aqui que os artigos de fé, eles provêm da revelação de Deus. Deus ele se revela, então nós temos o que é a nossa fé, nossa esperança, tudo aquilo que acreditamos. Tudo aquilo que acreditamos ser Deus, tudo aquilo que nós acreditamos que somos, mediante o que Deus nos revela, tudo aquilo que a realidade ao nosso redor tudo aquilo que devemos fazer, cumprir, todo o nosso dever como seres humanos. A fé, ela vai nos colocar esses postulados. E como que nós vamos compreender bem cada uma dessas coisas? Por esse atributo que Deus deu exclusivamente à humanidade, que é a razão. Então, o homem ele é dotado de uma mente que tem a capacidade de raciocinar, de buscar compreender tudo que está ao seu redor. Então, Deus, como criador de todas as coisas, ele tem seu DNA em cada canto da Terra. Em teologia, nós trabalhamos sobre dois aspectos da revelação divina, né? Que é a revelação natural, ou seja, como nós podemos conhecer a Deus ou alguns de seus atributos através das coisas criadas, e a revelação especial, que é o meio pelo qual o homem pode conhecer a Deus e ser salvo por ele, através de Cristo Jesus. Então, por revelação especial, nós acreditamos naquela iluminação bíblica, de chegar às Sagradas Escrituras e entender plenamente a revelação de Deus ali por meio de Cristo Jesus, e a revelação natural das coisas criadas. Respondendo ainda essa objeção, essa primeira que colocamos, eu gostaria de citar aqui o texto do apóstolo João, né, o Evangelho do apóstolo João, no capítulo 1. Logo no primeiro versículo ele vai dizer que desde o princípio era o verbo. Então essa é a primeira proposição. Desde o princípio era o verbo. E aí a segunda proposição é que o verbo estava com Deus. E a terceira é que o verbo era Deus. Aqui o apóstolo está remetendo à origem de todas as coisas. Então é muito interessante que enquanto os outros que vão escrever o Evangelho, né, que seria Marcos, Mateus e Lucas, eles vão começar pelo nascimento virginal de Cristo, o apóstolo João ele vai começar lá no Gênesis. Ele vai dizer sobre como Cristo estava presente na fundação de toda a realidade, de todas as coisas que existem, né? Como que Cristo estava presente nisso. E aí ele vai ter essas três proposições. A palavra verbo usada nesse texto aqui, ela no texto original, né, no texto grego,
ela é a palavra logos. A palavra logos é certamente traduzida por razão. Então a própria Bíblia chama Cristo de razão divina, o logos divino. Cristo é a maneira como nós podemos conhecer a Deus. Cristo é a revelação do Deus invisível. Isso a gente vê bem claro lá em Hebreus no capítulo 1, onde diz que Deus durante muito tempo se revelou de muitas maneiras, pelos pais, pelos profetas, mas hoje ele se revela especialmente pelo seu Filho. Então, nesses últimos tempos, Deus ele se revelou pelo seu Filho, que é o seu Logos, a sua razão. Então, veja, Deus ele inicia toda a sua obra de origem de todas as coisas, né? o Haja de Gênesis, por meio de Cristo Jesus, o Logos divino, a razão divina. Se nós dizemos que os artigos de fé, eles provêm da revelação divina, o meio pelo qual Deus ele revelou todos esses artigos foi pela sua própria razão, Cristo Jesus, o Logos divino. E o meio como que Deus ele nos eleva para entendermos esses artigos de fé, para compreender esses artigos de fé, é por esse atributo que foi comunicado a nós, pela própria razão. Ainda que sabemos que Deus ser razão pura e a nossa razão são coisas diferentes, nós entendemos que assim como Deus se revela ao mundo com seu Logos divino, a sua razão, Cristo Jesus, nós podemos entender e conhecer os artigos de fé por meio da racionalidade que Deus então entrega a nós. Sendo assim, não são categorias diferentes. Por mais que os artigos de fé sejam artigos divinos, espirituais e transcendentes, Deus ele ilumina a razão do homem, para que o homem então possa conseguir alcançar esse entendimento. Acredito que com essa resposta aqui nós entendemos muito bem o papel de cada coisa aqui proposta, né? Seja da fé e seja da razão. E isso é importante nos dias atuais, porque é perceptível que muitos cristãos, ao negarem a capacidade da razão do homem, eles caem em uma bestialidade enorme, ao ponto de termos grandes igrejas ou denominações que estão preocupadas mais com experiências sensíveis, emotivas, instintivas, do que em propriamente compreender aquilo que é a nossa fé. São pessoas que vivem mais como animais movidos pelos seus instintos do que como seres pensantes, que desenvolvem uma razão ativa, que buscam conhecer de fato esses artigos de fé que são tão grandiosos na cristandade. Essa busca racional é o que desenvolveu tudo que conhecemos hoje como teologia. A razão, ela sempre, desde seu início, esteve a serviço da fé. A razão pode ser colocada aqui como assim, a máxima do nosso vídeo, né? A razão, ela é uma serva fiel da fé. Então, como podemos compreender todos os artigos de fé? Através da razão. Colocamos aqui o postulado que Deus ele se revela e quer ser conhecido. E então nós entendemos que todos os artigos de fé, eles devem ser compreensíveis e não incompreensíveis. Se são compreensíveis, logo a razão tem um papel fundamental em como nós vamos nos relacionar com essas verdades divinas, com esses artigos de fé propostos pelas Sagradas Escrituras. Então são coisas inseparáveis. Se nós temos hoje uma confissão de fé, se nós temos hoje uma maneira sistemática de apresentar a nossa fé, se nós temos hoje como responder racionalmente a nossa fé em meio ao mundo completamente avesso a ela, é por causa dessa capacidade de raciocinar. Respondendo à segunda objeção, né, que aquilo que é de razão é para entender só as coisas criadas e não o Criador, acredito que já respondemos aqui na primeira resposta, mas eu poderia citar também o texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que vai dizer que nós sempre devemos estar prontos para responder àqueles que chegam até nós e dar razão da nossa esperança. Então veja, lá em Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos,
das coisas que nós esperamos. É a certeza, a convicção das coisas que nós esperamos. Está falando de esperança. Aqui está atribuindo a fé como a certeza das coisas que nós esperamos, da nossa esperança. E Pedro ele vai dizer que nós devemos estar sempre prontos para responder àqueles que vêm até nós e para dar razão dessa mesma esperança. Então veja que, usando a própria analogia da fé, nós entendemos que tanto a razão ela é importante para a nossa esperança, né, para as promessas de Deus para nós, quanto a fé, que é justamente a certeza dessas proposições divinas, né, que nós esperamos, que nós temos esperança nelas. Então, são artigos que não podem ser separados. Fé e razão estão unidos na formação do homem, na formação cristã, no desenvolvimento da nossa alma, no desenvolvimento da nossa mente. É muito importante que entendamos isso. Uma fé que não pressupõe a razão como serva, muitas das vezes é uma fé vazia, é uma fé justamente incompreendida. Quantos de nós não temos capacidade nenhuma de dar razão sobre alguns artigos de fé? E eu posso aqui dar um exemplo disso. Será que todos nós, todos vocês que estão assistindo aí, conseguiram explicar artigos complexos como o da Santíssima Trindade, por exemplo? Será que isso é compreensível? Será que é compreensível para nós o que é a simplicidade divina? Será que é compreensível para nós todos os atributos de Deus? Então, a razão ela nos auxilia nesse processo de compreendermos a nossa fé. Então, a fé ela nos dá certeza de que aquilo é real. Eu sei que Deus é real por fé. Eu sei que o Espírito de Deus ele habita em meio ao seu povo por fé. Mas como eu posso compreender isso? Como eu posso ensinar isso ao meu próximo? Então Deus ele vai iluminar a nossa razão, para que nós consigamos então alcançar essa compreensão. A razão ela é uma serva fiel da fé, quando iluminada. Porque no mundo moderno, o que não falta são falsas razões, né? São pensamentos mal desenvolvidos. Então, sempre torna-se importante o auxílio ou a moção do Espírito Santo para que possamos ter uma compreensão perfeita das verdades divinas. Esse vai ser o nosso objetivo aqui em cada vídeo. Desenvolver de maneira racional aquilo que acreditamos ser coerente com a verdade divina. Aquilo que, por fé, temos certeza que é real. Eu espero poder colaborar com vocês nessa empreitada, nessa caminhada, e que possamos todos alcançar cada dia mais a verdade que é Cristo Jesus para todos nós. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo com os termos um pouco mais difíceis, mas eu me coloco à disposição de todos vocês, seja aqui no YouTube, seja no Instagram, para estar respondendo qualquer eventual dúvida, para estar desenvolvendo uma série de vídeos também, trabalhando um pouco mais esse tema. Nós podemos trabalhar tudo isso. Meu nome é André, eu sou estudante de Teologia, Filosofia e História e estamos aqui nesse canal desenvolvendo esse trabalho apologético, esse trabalho filosófico, para que assim podemos estar munidos de razão para defender a nossa fé. Espero que tenham gostado. Aqueles que querem me acompanhar mais, me sigam nas outras redes sociais